paranaense passa por essa rua alguma vez na vida. Se não passou, ainda vai passar. Isso porque essa é uma das vias mais movimentadas do centro da cidade. Uma verdadeira figurinha carimbada. Mas se a gente para olhar para essa placa, quem foi Siqueira Campos? Nascido em Rio Claro, no interior de São Paulo, Antônio Siqueira Campos foi um dos símbolos do movimento tenentista brasileiro. Período marcado por diversas revoltas no país entre os anos de 1922 e 1927. Ainda jovem, queria estudar engenharia, mas abandonou o sonho ao entrar para o exército. Antônio Siqueira Campos é um dos jovens militares que, a partir de 1922, inicia um processo de questionamento de um Brasil muito retrógrado nas questões particularmente sociais. Ele queria muito ser engenheiro pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, mas não havia, ele não estava sem recurso financeiro, realmente não tinha a mínima condição de continuar sobrevivendo como estava sobrevivendo, e ele resolve ingressar no Exército, como praça, como soldado, né? E logo depois ele é admitido na Escola Militar do Realengo. Inconformado com a eleição do presidente Arthur Bernardes, Siqueira Campos, ao lado de outros militares, protagonizou a Revolta do Forte de Copacabana. Em 5 de julho de 1922, 18 homens marcharam na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, em direção ao Palácio do Catete. Em conflito armado com as tropas do governo, apenas 2 sobreviveram. Um deles era Siqueira Campos. Eles pegam uma bandeira nacional do Forte de Copacabana, cortam em pedaços, cada um ganha um pedaço e põe no peito. E eles saem caminhando pela areia do Forte, pela areia de Copacabana. Ao chegar junto à rua, que hoje tem o nome de Siqueira Campos, caminhando pela Avenida Atlântica, eles são tiroteados por forças do Exército, da Polícia, do Rio de Janeiro, sediado no Rio de Janeiro. E 2 apenas sobrevivem. Siqueira é gravemente ferido no abdômen, o Eduardo Gomes também é gravemente ferido. Eles são tratados e são presos. Eles conseguem fugir da prisão. E o Siqueira foge a nado. Ele era um grande nadador. E ele consegue fugir a nado até um bote que o recolhe e ele passa a desertor, para ser procurado pelo país afora. Siqueira Campos ainda participou de outras revoltas que marcaram a história do país. Entre elas, o movimento conhecido como Colunas Prestes, iniciado em 1924. A revolta reuniu militares que percorreram o Brasil para se opor à política da época. Essa coluna, tendo como um dos comandantes dela o tenente Siqueira Campos, marchou 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Foi a Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e acabou em 27 se internando na Bolívia. O Prestes permanece na Bolívia com seu efetivo gaúcho. Os demais, inclusive Siqueira Campos, seguem em direção a Buenos Aires e se instalam por lá. Até o fim da vida, Siqueira Campos manteve uma posição crítica ao formato da gestão pública brasileira. Morreu em um acidente de avião na busca por apoio ao golpe de 1930, proposto por Getúlio Vargas. Até hoje não se sabe claramente como é que foram as condições de morte do Siqueira, porque ele nunca foi necropsiado. Então, como eles levavam dinheiro, como havia muitos interesses políticos envolvidos nessa questão, permanece a dúvida sobre a morte do Siqueira, se foi acidental ou não. Mesmo que breve, a carreira militar de Antônio Siqueira Campos é parte da história brasileira. Sua luta contestou os costumes da República Velha, época em que os interesses da elite prevaleciam por meio de políticas como a do café com leite. O movimento tenentista foi uma das frentes de oposição. E esse setor, né, do Exército, os tenentes, que são militares de média, patente, eles não são representantes da elite, né, mas ao mesmo tempo já tem ali algum grau de instrução e eles vão participar dessa onda de insatisfação e de contestação mesmo da estrutura, né, dessa estrutura viciada da República Velha. Na verdade, é uma informação interessante. Todas as tentativas de golpe que houve, né, durante dos anos 20 até 64,
quase todas elas tiveram participação de membros que nasceram ali no movimento tenentista. O único movimento que não teve participação de nenhum deles foi a tentativa de golpe fascista, né, ligada aos integralistas. Mas todos os outros, até na intentona comunista, tem o Luiz Carlos Prestes, que era também do movimento tenentista. Então, há várias personalidades históricas que nasceram, né, começaram seu engajamento político no movimento tenentista. Então, é bem marcante ali dos anos 20 até a década de 60. O protagonismo militar e político de Antônio Siqueira Campos rendeu a nomeação de ruas em outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, um município no Paraná recebe o nome do tenente. Em São José, a homenagem fica na região central, no trecho das antigas Rua do Mercado e Rua do Matadouro. Em um lugar de grande circulação de pessoas, a homenagem conserva o legado de um militar e político guiado por fortes ideais. Então, quando nós escolhemos lembrar desse personagem, nós estamos lembrando dos ideais que o moveram. E os ideais que o moveram foram ideais de uma renovação, de um rompimento de um modelo colonialista que prevalecia no Brasil nas relações sociais, e que ele entendia que ele tinha o dever, como cidadão brasileiro e como oficial do Exército, intervir nesse modelo, né, para fazer do país um país mais moderno.